Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, nessa tarde tão linda, fresquinha, de chuva. Sintam-se todos abraçados, envolvidos no amor de Deus. Hoje nós temos a Isabel como palestrante. Seja bem-vinda, Isabel. Eu vou pedir então que todos serenizem, fechem seus olhos, elevem o seu pensamento a Deus e juntos neste momento vamos agradecer pela linda oportunidade nesta tarde de aqui estarmos na nossa casa do caminho e nesta casa agradecendo, Senhor, pelas bênçãos infinitas da vida. Pai, agradecendo pelo teu amor, agradecendo pela tua luz e pela tua presença que está sempre conosco, a cada instante, nos guiando, nos orientando, nos salvando, Senhor, de nós mesmos, das dificuldades do dia a dia. Gratidão, Pai, por sermos teus filhos bem amados. E é claro, não vamos deixar de pedir, mas vamos pedir, Senhor, por todos os nossos irmãos em humanidade, que a paz, Senhor, faça parte de cada coração e parte dos relacionamentos e do nosso mundo, Senhor. Gratidão, que hoje e sempre, Pai, se faça a tua vontade e que assim seja. Então, novamente, boa tarde a todos. A alegria de estar aqui hoje na nossa casa de oração, que todos nós sempre somos acolhidos, não é? Somos já ao adentrar aqui na nossa casa de oração, quando viemos com o nosso pensamento muitas vezes não tão sereno, mas depois quando adentramos aqui ao nosso auditório, sentamos, nesses momentos que já consigamos ficar serenos, queridos irmãos e irmãs, seremos envolvidos todos pelas vibrações benfazejas que o plano espiritual que já se faz presente em nossa casa. Sabíamos que hoje todos nós viríamos aqui e por nós estarmos aqui, estaremos, se o nosso pensamento estiver sereno, tranquilo, estaremos sim. Podemos ficar confiantes, irmãos, estaremos recebendo as bênçãos que cada um de nós necessita para o equilíbrio do nosso corpo físico e principalmente, irmãos, o nosso corpo espiritual. Sim, somos todos espíritos numa viagem agora, nessa encarnação. Cada um de nós terá um tempo e esse espírito que é muito amado e querido por Deus tem um tempo e nós temos esse corpo de carne, mas quem anima essa carne que vos fala agora é o meu espírito, que para estar com este ânimo, com esta disposição, nós precisamos ter o quê? A paz de espírito, estarmos serenos, tranquilos. E como conseguimos isso, queridos irmãos? Então, o Evangelho de Jesus, que é o nosso guia, modelo, não é? Onde nós encontramos como encontrar esta paz, essa alegria. Todos nós sabemos como é viver um bem-estar. É seguindo as leis morais. Então, o meu singelo comentário de hoje, não é? Se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, e fala do dever. E o que será esse dever, queridos irmãos? Ele vem esclarecer, então, foi, para vocês terem uma ideia, como é antigo o que foi ditado pelo Espírito Irmão Lázaro,
mas é o que nós vivemos hoje, em 2024, e todos nós precisamos, às vezes, não só ler lá no Evangelho, mas nós sabemos que na nossa caminhada entre altos e baixos, muitas vezes nós tropeçamos, nos perdemos. Então esse Evangelho Redentor de Mestre Jesus é Ele que nos traz de volta para o eixo da nossa vida e diz, tu caiu? E na nossa consciência, queridos irmãos, as leis morais, como o dever, que é uma lei, já está escrito. Às vezes não precisa nós sabermos, se eu fiz o bem, se eu fiz o mal, se eu trapaceei, se eu enganei, se eu prejudiquei alguém. Muitas vezes a gente não precisa falar para ninguém. Fica dentro daquela pessoa que fez essas atitudes não corretas, ela sabe que fez errado. Ela não esconde de quem só? De Deus. Então, esses deslizes nessas condutas é que fazem com que muitas vezes venha o retorno. E vem o retorno através do quê? Da dor, do sofrimento. Essa é a lei de causa e efeito, que muitas vezes está lá na doutrina espírita, ou que Jesus Redentor, lá quando ele começou a peregrinação, ele falava e as pessoas não entendiam. Então veio e disse, não é? Como nós todos sabemos, enviarei a vós um Consolador. Quem é, irmãos, esse Consolador? É a abençoada doutrina espírita, que vem esclarecer, vem nos consolar, vem nos dizer, não é? O porquê? Porque senão nossa vida, queridos irmãos, seria muito simples. Só vivemos agora, eu posso fazer tudo o que eu quero, não respondo a ninguém. Como será isso? Vivo 50, 60, 80 anos e a vida acabou? Não, queridos irmãos, nós somos viajantes, somos espíritos eternos, fomos criados simples e ignorantes por Deus, que nos ama muito. E nessas sucessivas vindas e idas nesse planeta Terra, nós vamos aprendendo, nós vamos melhorando, nós vamos nos transformando. E queridos irmãos, quando alguém ainda tem dificuldade, acha que não existe a reencarnação, basta nos observarmos, queridos irmãos. Vamos nos olhar as tendências que nós já temos, os conhecimentos que já temos sem fazer esforço nenhum. Ou então, agora, quantas crianças já nascem falando mais cedo, crianças que tocam instrumentos difíceis que você precisa estudar muitos anos. Como será? Porque se Deus, Ele é supremo, Ele nos ama igualmente. Deus não faria distinção, daria para Isabel, já saberia tocar piano, para outra pessoa, Deus faria ele burro? Não. Nós somos, queridos irmãos, esses espíritos que nascemos simples e ignorantes e vamos a cada encarnação com a meta de evoluir. Muitas vezes nós nos perdemos ainda, nós nos deixamos levar pela ambição, pela maldade, por tantos sentimentos inferiores, inveja, ciúmes. Aí nós temos uma encarnação, queridos irmãos, que não fizemos o nosso dever moral, como nos diz o texto do Evangelho. Nós usamos do livre-arbítrio de maneira errada. E aí, na minha consciência, nos diz o texto, que nós sabemos o que é certo e errado. Mas se eu não tenho uma crença na vida futura, irmãos, por que eu vou me preocupar com o certo e o errado? Eu vou continuar errando, vou continuar num caminho, como diríamos, depravado, sem moral nenhuma. Mas tem a lei de voltar. Porque às vezes lá numa outra encarnação, aquele irmão que fez tanta maldade, ele volta. Mas ele vai ter que responder pelo mal que ele voltou.
Então muitos voltam com doenças, muitos voltam com alguma falta de algum órgão no corpo físico, volta com problemas mentais, ou ele volta lá numa altura da vida dele, começa com alguns problemas que não sabe de onde veio. É a lei do retorno, irmãos. Então quando nós sabemos que nós somos filhos de Deus, somos eternos, somos espíritos, como diz a doutrina espírita, vivemos várias encarnações, queridos irmãos, para nos melhorar. Aí eu começo e paro e penso, bom, nessa encarnação eu tenho um dever. Eu tenho um dever moral de ser melhor. Eu tenho um dever de respeitar o meu próximo. Eu tenho um dever de agir com honestidade perante minha família. Eu tenho um dever de agir correto com meus amigos. Esse é o dever de cumprir o que já está na nossa consciência. Pois também no livro Pensamento e Vida, queridos irmãos, foi ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. Ele também faz reflexões sobre o dever. Ele nos diz, o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos, como leis pela sabedoria divina, para o desenvolvimento de nossas faculdades. Para viver em segurança, ninguém desprezará a disciplina. Queridos irmãos, quantos de nós será que o que fizemos com essa disciplina? A disciplina para nós cumprirmos o nosso dever, como é importante. Mas também, irmãos, para nos tranquilizar, saibamos que quando retornamos para essa encarnação, antes de virmos, nós pedimos muitas coisas aos benfeitores espirituais. Pedimos que viríamos novamente nesta vida, nesta encarnação, que nos melhoraríamos, que faríamos nossos compromissos no caminho do bem, que seguiríamos o Evangelho de Jesus. Queridos irmãos, quando encarnamos, temos este corpo físico, muitas vezes não vai ser fácil nós recordarmos do que nós combinamos com os benfeitores espirituais para que nessa encarnação nós tivéssemos mais disciplina, fôssemos mais convictos no dever do bem, da moral. E é por isso que às vezes viemos e falhamos. Aquelas más tendências que cada um de nós ainda tem, irmãos. Por isso que o Evangelho de Jesus, ele tem que ser permanente conosco para nos lembrar, para nos mostrar que quando nós estamos desviando do caminho do bem, e todos nós, queridos irmãos, na nossa consciência, nós sabemos o que é certo e errado. Mas nós nos desviamos porque quando o espírito fica aprisionado no nosso corpo de carne, fica mais difícil de conseguir vencer a tudo que temos que passar. Por isso que Jesus disse naquele lindo sermão da montanha, quando cá esteve junto de nós e eternizou as leis morais: amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti também. O nosso dever moral, irmão, se nós tivermos sempre conosco, amarás teu próximo como a ti mesmo, nós viveremos um equilíbrio de paz e harmonia, porque as nossas ações serão pautadas para aquilo que eu me sinto bem. Eu não vou fazer o mal para o outro porque eu não quero que faça o mal para mim. Eu não vou enganar o outro porque eu não quero que eu seja enganado. Eu não vou roubar o outro porque eu também não quero ser roubado. Então, naquelas palavras de Jesus que muitos não entenderam, por isso que ele disse: um dia enviarei o Consolador, e a doutrina espírita, que foi codificada por Allan Kardec, que ele fez muitas comparações, queridos irmãos, até vir em nossos livros, o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Ele ouviu médiuns em vários países, fez as mesmas perguntas, as respostas foram as mesmas.
e onde depois colocou toda a nossa moral, filosofia e religião. Veio explicar toda essa situação, todas as vezes as nossas dramas internos, os nossos sofrimentos, através da lei da encarnação. Nós somos, como eu disse, queridos irmãos, espíritos eternos, só que cada um de nós, através da sua disciplina, do seu esforço, vai ter que se burilar, vai ter que buscar em si, ver suas falhas, suas fraquezas. A gente não vai olhar para o vizinho e vai dizer, eu sempre comento, a grama do vizinho é mais bonita que a da nossa casa, mas talvez porque o vizinho seja mais esforçado que nós. Talvez nós ainda tenhamos aquela preguiça e não cuida do jardim como cuida do outro. Mas um simples exemplo, queridos irmãos, vai despertar em nós a cobiça, a inveja, os ciúmes. E esses sentimentos, quando nós nos deixamos levar por eles, nos dá o quê, irmãos? O inconformismo. A pessoa invejosa é sempre nervosa, ela é sempre agitada, ela não tem paz, porque ela almeja o que está do lado. E o que ensina o Evangelho? Faz tua parte, olha o outro com respeito, admira com amor, volta-te a ti. Só que, irmãos, às vezes nós sabemos que não é fácil vencer as más tendências cada um de nós tem. Por isso que o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, tem muitas passagens e sempre diz, no momento que nós estamos para cair, porque todos nós sabemos quando nós agimos contra as leis morais, não é? Ele diz, mais oração, mais fé. Aquele minuto que a gente deve se observar e dizer, por que eu estou passando por tal enfermidade? Por que será que eu estou tão angustiado, tão angustiada? O que me fere o coração, queridos irmãos, e não me dá paz? Esse simples exame, se cada um de nós ir buscar lá no nosso íntimo, vai encontrar a resposta. Vai ter sempre um sentimento negativo que nós nos deixamos levar e ele fica lá, como um espinho no pé. Todos nós já tivemos um espinho no pé ou na mão. Às vezes é o espinho maior, vai ser uma dor maior. Às vezes é um espinho pequeno e vai só estar uma dor leve. Mas está ali o espinho. E o Evangelho nos ensina, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto está a caminho. Quantas dores nós passamos, às vezes na família. Cada um de nós sabe. Sempre tem um familiar de mais difícil convívio. O que nos diz o Evangelho do dever? Suportar esse irmão que está a caminho conosco. Quem sabe é uma prova para ele e para mim. Ele talvez tenha um gênio difícil, uma pessoa áspera. Eu responderei na mesma altura? O que vai causar? As brigas, as discussões e vão se agravando para enfermidades. Então, quando Jesus disse te reconcilia, é para que tu tenha paz, que tu tenha harmonia, porque justamente, irmãos, diz-nos que na nossa família nós teremos as maiores provas, porque Deus, na sua infinita bondade, colocou-nos juntos. Quem são esses juntos que nós nem imaginamos muitas vezes? Desafetos em outras vidas. Basta nos ver, não é? Quem ainda diz, não existe, né? Eu vivo esta vida e acabou. Mas como que às vezes nós temos uma simpatia por um desconhecido, sentimos muita simpatia, um relacionamento fácil, uma amizade fácil, e lá no nosso lar, hein? Quantas vezes, por qualquer coisa que a pessoa fala, já fica irritado, não tem afinidade. Onde está a explicação? Nós nos conhecemos anteriormente, queridos irmãos, e a família vem para resgatar. Se Jesus disse, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto está a caminho, e eu não me reconciliei,
A doutrina espírita esclarecedora nos diz: vamos nos encontrar, vamos nos ajustar. E o dever aqui que o Evangelho nos fala, nós temos que ter perante aquele familiar mais difícil, paciência e compreensão. Como diz, às vezes engolir em seco. Não colocar essa faísca nessa palha seca que vai explodir essa fumaça, vai pegar fogo tudo. E aí continua aquela briga, continua aqueles sentimentos. Às vezes a família vai se reunir, a gente diz, vou ter que ver ele de novo. Aí estão lá naquele encontro familiar, às vezes tem um fala uma coisa, já fica ruim, ou às vezes nunca vai. Então, queridos irmãos, o dever nos diz que nós temos que ter disciplina e suportar certas situações, pois que elas nos fazem crescer, nos fazem vencer obstáculos. Porque, como muitos dizem, eu nasci assim, eu grito, eu falo alto. Não, tu não nasceu assim, tu grita e fala alto. Se tu veio assim, nós vamos ter que ter uma disciplina e aprender a ser normal, a falar com calma, serenidade, porque como vai ser essa pessoa que só grita, é desajustada? Ela vai passar uma vida como, irmãos? Uma vida de tribulações, vai granjear para ela só irritação, só inimigos. Por isso que o dever moral que o Evangelho nos fala é a nossa conduta. Quando vivemos numa conduta de paz, de equilíbrio, de harmonia, ao nosso redor tudo se transforma. Quando a gente diz, às vezes, uma desavença, nunca perdoarei aquele. Se diz que o pior é aquele que ofende e não quem recebeu a ofensa. Porque o que recebeu a ofensa pode entender que aquele momento que lhe foi lhe dirigido tal palavras que ele achou revoltosas, ele também tem que entender a situação daquele que falou aquelas palavras injustas. Ele fica tranquilo. E o que proferiu aquelas maldades, aquelas ofensas, esse vai ficar com a chama da mágoa, da revolta em si. Então, a nossa conduta do dever moral é orar por aquele que nos ofendeu, é orar por aquele que nos maldiz. Parece muito difícil, Isabel, ter que fazer isso. É difícil mesmo. Mas quando o Evangelho vem e eu começo a viver o sentido do Evangelho, não só nas palavras, não é? Eu vou contar para vocês que eu levei 25 anos para chegar aqui, para ser palestrante, porque eu também tenho o dever de seguir o que eu falo. Então, para vocês verem que às vezes o tempo, não importa o tempo, a vida da gente é rápida, mas quando a gente começa a entender, a acreditar, a nossa responsabilidade aumenta. Então foram 25 anos que eu atrasei a minha vida, que eu dificultei a minha vida em não vivenciar o Evangelho. Voltando ao caso da nossa família. Paz, equilíbrio, harmonia. Por que nós vamos buscar isso, irmãos? Para não termos as depressões, as doenças somáticas que você vai no médico uma vez, duas vezes, não encontra. Porque ela foi a conduta da mágoa que nós nos deixamos levar. E muitas vezes a gente não aceita o Evangelho de Jesus. A gente lê, mas não traz no nosso íntimo. Então, queridos irmãos, a nosso dever é viver com as leis morais, buscá-las, tentar cada dia vivê-las melhor, porque nós vamos criar ao nosso redor uma áurea. Sim, nós vibramos, não é? Nosso espírito, ele é luminoso. Quando a gente está alegre, as nossas feições são vistas muito bonitas. Quando a gente está triste, deprimido, a gente fica acabrunhado, fica... Quem que vibra? Vibra o espírito. Então, se nós, pouco a pouco, trazermos o Evangelho de Jesus, aqueles ensinamentos tão longos, mas hoje, mais do que nunca, nós precisamos
Nós vamos trazer essas vibrações fortalecedoras. O nosso semblante vai estar em paz. Às vezes aquela doença persistente que nós temos precisa também do medicamento terreno. Mas com o meu espírito mais equilibrado, mais controlado no bem, na harmonia, na compreensão, na tolerância das pessoas difíceis que convivem com nós. E quem sabe, nós não somos as pessoas difíceis que temos que conviver com os outros e não nos damos conta. É isso que o Evangelho de Jesus nos propõe, aprendermos. Para quê? Para encontrarmos paz, equilíbrio, para sermos esse ser luminoso que eu falei, para o nosso semblante transmitir paz. E o nosso espírito luminoso converte-se em saúde para nós. Se nós perdemos muito tempo, porque às vezes nos afastamos do caminho do bem, e quando eu disse lá no início, às vezes quando encarnados, o nosso espírito fica prisioneiro, não é? É mais difícil às vezes de nós seguirmos essa linha reta, porque a linha, como diz, da perdição, do erro, da mentira, da briga, da discórdia, esse é fácil para nós irmos. Esse, queridos irmãos, é muito fácil para nós cairmos. Então o dever do Evangelho segundo o Espiritismo busca isso, nós desenvolvermos em cada um de nós as potencialidades do amor, da bondade, da paciência, da compreensão. Aquele que sabe mais tem a obrigação de compreender aquele que sabe menos, tem a obrigação de não julgá-lo, tem a obrigação de ajudar quem vem atrás, tem a obrigação de transmitir sempre o bem, a paz, a luz, pois ao nosso redor e na nossa casa, nas nossas famílias, nós vamos viver um ambiente sereno e amoroso. E nós estamos construindo o nosso futuro, queridos irmãos. Todo o bem que eu faço agora vai refletir lá. E quando eu deixar essa vida terrena e voltar à pátria espiritual, o que levarei na minha malinha? Só o bem que eu fiz. Que possamos nós, ao retornar à pátria espiritual, olharmos atrás do nosso caminho e vermos que conseguimos cumprir com o nosso dever de buscarmos evoluir, nos melhorar, amar e perdoar sempre. Continuando então com o nosso pensamento elevado, eu convido os médiuns passistas. Já estamos, queridos irmãos, num ambiente cheio de fluidos, que possamos, cada um de nós, continuar com o pensamento elevado, fazendo nossos pedidos a Deus e aos benfeitores espirituais, cada um se entregando e pedindo. Querido Deus, gratidão por estarmos nesta casa de oração hoje que nos acolhe, que nos ampara. Tu sabes, Deus, das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Tu sabes, Deus, das dores que cada um de nós tem no nosso íntimo. Te pedimos, Deus, derrama sobre cada um de nós as bênçãos fortalecedoras que vão nos trazer paz no coração, equilíbrio, serenidade. Te pedimos, Deus, ilumina esse nosso pensamento que muitas vezes não conseguimos trazer bons pensamentos. Te pedimos, Deus, derrama sobre nós a tua luz que vai limpar de nós todos esses pensamentos negativos e vai florescer no nosso pensamento uma luz que vai nos trazer um bem-estar enorme. É Jesus derramando sobre nós vibrações de paz, de consolo, de amor, de ternura. É Jesus derramando essas bênçãos lá no nosso lar, sobre nossos familiares,
Jesus também está distribuindo essas bênçãos sobre nossos familiares. Jesus, também te pedimos, ilumina o nosso trabalho, porque Ele que nos provê e nos alimenta. Derrama as bênçãos de bom ânimo. E na certeza, Jesus, que Tu é o caminho e a vida, nos fortalece para que possamos todo dia ter conosco mais firmeza, mais certeza que os Teus ensinamentos de amor ao próximo, é que vão nos fortalecer, nos dar mais vida, paz e equilíbrio nesta jornada abençoada da nossa existência terrena. Gratidão a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais por todas essas bênçãos que nós estamos recebendo. Que assim seja.